E lá vamos nós, amigos, para mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões com este humilde jornalista que vos fala, Ed Moreno, aqui no YouTube, que é um novo canal, a voz da população de Ponta Porã, né? E muitas informações para você, informações políticas, a chapa está esquentando cada vez mais em Brasília e também vamos falar de esporte, vamos falar de futebol. E hoje nós temos a estreia aqui do nosso parceiro, o COP, Incorporadora e Construtora COP, que vem aí, né, uma mudança, né, vem moderna para Ponta Porã, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer. A COP, home office, inovador, moderno, arrojado, perfeito. O COP Home Office, um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O COP Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança e lazer, além de qualidade de vida, né? COP Home Office chegou com um novo conceito inovador em Ponta Porã, né? Apartamentos maravilhosos, né? O COP Home Office, que para quem ainda não conhece, né, aquele novo prédio ali na frente que está sendo construído, né, em fase de conclusão aí, na rua Deputado Arol Moreira. E o escritório do COP, né, o escritório para vendas, né, o departamento de vendas da COP é ali, no supermercado Bom Gosto. Você entra ali pela Deputado Arol Moreira no supermercado e ali, você já chegando ali de frente, você já vê a maquete, né, do COP Home Office, né, do prédio, né, da COP ali, e você já pode chegar ali, né, conversar, conhecer o projeto, você vai ver que é um projeto maravilhoso. Como eu disse para você, é um projeto inovador, moderno, né, arrojado e perfeito para você. Então não perca tempo. COP, Incorporadora e Construtora COP Home Office, né, e já vem aí lançando esse projeto interessantíssimo e que vai modernizar a Princesinha dos Evais. Então, a partir de hoje, a COP é nossa parceira aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Falar da situação no Brasil, né? Nós temos aí uma denúncia do Deltan Dallagnol, ex-deputado federal, né? Ele fala do calote de Lula dos carteiros de todo o Brasil. O ex-procurador Deltan Dallagnol denunciou mais um grave escândalo envolvendo o governo Lula, né? E desta vez o alvo é a situação dramática dos Correios estatal que teria sido entregue pelo presidente ao grupo Prerrogativas, apelidado por Deltan de Clube da Impunidade, que agora acumula um rombo bilionário e deixou 200 mil funcionários independentes sem atendimento médico. Isso porque, segundo Deltan, a situação nos Correios chegou a um ponto inaceitável. Hospitais de renome, como Redditor, Unimed, DASA, Grupo Cora e Beneficência Portuguesa suspenderam o atendimento aos beneficiários da Postal Saúde, operadora de autogestão dos planos de saúde dos Correios, né? Devido ao não recebimento de repasses desde novembro de 2024. O rombo já chega a 400 milhões de reais. Sem o pagamento, os hospitais não conseguem continuar prestando atendimento. Deltan alertou para o impacto dessa crise. Abre aspas para Deltan. Várias doenças perigosas como câncer possuem o que se chama janela de oportunidade de tratamento. Se a pessoa não é diagnosticada e tratada logo, as chances de morte aumentam demais. Agora, imagina você ou um familiar sem atendimento médico e sabendo que isso acontece porque os Correios estão atrasando os pagamentos por culpa do governo. Atualmente, cerca de 200 mil pessoas, né, 200 mil pessoas entre funcionários e dependentes estão sendo afetadas, expostas a essa precarização no atendimento médico por pura incompetência administrativa desse governo. A responsabilidade pelo escândalo não é abstrata, tem nome e sobrenome. Trata-se de Fabiano Silva dos Santos,
presidente dos Correios, que foi nomeado no início do governo Lula. Fabiano é ligado diretamente ao grupo Prerrogativas, famoso por seu apoio à anulação das condenações da Lava Jato e pela militância política pró-PT. Quando assumiu, Fabiano prometeu afastar a estatal dos processos de privatização que foram iniciados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, com a missão de tornar os Correios mais competitivos e valorizar o funcionalismo. A realidade, no entanto, mostra o oposto, né? O que antes dava lucro virou um rombo bilionário, calote em hospitais e funcionários abandonados. Em setembro de 2022, sob o governo de Bolsonaro, os Correios atingiram lucro recorde e anunciaram a distribuição de ganhos para seus empregados. Sob a nova gestão petista, a estatal mergulhou em prejuízo superior a 3 bilhões de reais e em torno desse assunto o Deltan foi categórico. Abre aspas mais uma vez para o Deltan Dallagnol: vocês não são só anti-Lava Jato, vocês são anti-Brasil, anti-eficiência, anti-competência, anti-resultados. Isso sim, isso que vocês são. Enquanto isso, o Prerrogativas já emplacou pelo menos 28 nomes no governo Lula. O Deltan desmontou, né, o discurso do grupo, que era tudo para defender o direito de defesa, né? Era contra os abusos, era para defender as prerrogativas dos advogados, né? Disse o Deltan. Mentirosos, fariseus, sepulcros caiados, era tudo por poder, era tudo por dinheiro, por influência, era tudo um imenso projeto de poder. A farsa da defesa de princípios deu lugar à busca desenfreada por cargos e influência às custas da administração pública e da vida dos cidadãos. Para agravar ainda mais a crise, Deltan pontuou que os Correios continuam descontando normalmente dos contra-cheques dos funcionários a contribuição destinada à Postal Saúde, mas não repassam os valores às operadoras que realizam os atendimentos. Em prática, essa situação é uma prática criminosa, né? Eu diria que em prática é o crime, né? É crime, né? E pode levar à paralisação dos Correios em estados como a Bahia, conforme alertado por sindicatos da categoria. E o cenário pode piorar. Se daqui 4 dias o governo Lula não se mexer, o rombo vai saltar de 400 milhões para 600 milhões. Fora que os Correios vão parar. Deltan foi direto ao expor o cenário criado pelo governo atual. Abre aspas mais uma vez. Você acha que o governo Lula vai conseguir resolver essa situação que eles mesmos criaram? Aliás, com sua incompetência, com sua fome insaciável de poder, por cargos, por aparelhamento de Estado, colocando gente protegida, fazendo politicagem, em vez de colocar gente com competência e currículo. E ele denunciou o papel do STF nesse processo, dizendo: será que o grupo Prerrogativas vai pedir uma liminar lá no Supremo para resolver esse probleminha? De repente o Supremo vai anular o rombo, né? Está anulando toda a Lava Jato, anulando os casos contra a corrupção, de repente anula os rombos dos Correios. E ele concluiu dizendo que o Supremo só não consegue fazer uma coisa: fazer dar dinheiro em árvore para cobrir o rombo dos Correios. A realidade, eles ainda não conseguem mudar, né, essa situação, porque os fatos estão lá. O rombo dos Correios está lá para todo mundo ver. Só não é mostrado pela grande mídia, né, que não mostra essa situação. Alguns estados já entraram em greve nos Correios, mas a grande mídia não vai mostrar isso para você nunca, né? Por isso nós falamos aqui, né? E na segunda reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, sob a gestão de Gabriel Galípolo, a Selic foi elevada para 14,25% ao ano. Esse movimento sufoca a economia e penaliza o agronegócio, né? Sufoca a economia produtiva e, lógico, que penaliza o agronegócio, né? O objetivo, na verdade, ele nunca escondeu, que ele não gosta. O presidente Lula e o governo de esquerda não gosta do agronegócio, não gosta dos produtores rurais do país. Se o objetivo do governo era tornar o crédito inacessível, encarecer a produção e dificultar ainda mais a vida de quem gera riquezas para o país, ele está no caminho certo. Na segunda reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, sob a gestão de Gabriel Galípolo, a Selic foi elevada para 14,25% ao ano. Esse movimento sufoca a economia produtiva, né, e penaliza o agronegócio. A justificativa disso: o aumento da inflação puxado pelos preços dos alimentos e da energia. Será que encarecer ainda mais o crédito e reduzir o investimento justamente no setor que garante comida na mesa dos brasileiros são a solução? Ao que tudo indica,
o governo prefere atacar os sintomas em vez de tratar as causas do problema. Com essa Selic estratosférica, o agro, que sustenta a balança comercial e impede o Brasil de afundar ainda mais no déficit fiscal, sofre mais um golpe. Pequenos e médios produtores que já enfrentam custos elevados e um câmbio volátil, veem o crédito se tornar um privilégio quando deveria ser uma ferramenta essencial para garantir a segurança alimentar do país. Afinal, financiar uma safra não deveria ser um desafio, mas uma estratégia de crescimento de um governo sério, né? A sensação é de déjà vu, como se estivéssemos voltando a um passado recente e sombrio, quando a Selic também atingiu 14,25% ao ano, no segundo mandato do da ex-presidente Dilma Rousseff, entre julho de 2015 a outubro de 2016. Esse patamar foi alcançado após uma sequência de altas iniciadas em 2013, quando o Banco Central elevou os juros na tentativa de conter a inflação. A taxa permaneceu nesse nível aí por 15 meses, sendo reduzida apenas em outubro de 2016, já no governo de Michel Temer, após o impeachment da presidente Dilma Rousseff. De volta ao futuro, a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, projeta uma safra recorde de 328,3 milhões de toneladas de grãos. Mas de que adianta isso, né? De que adianta crescer na produção se o custo para plantar e colher se torna inviável? O dólar, que recentemente chegou a ultrapassar R$ 6,00, agora está em R$ 5,64, registrando sua 7ª queda consecutiva e atingindo o menor valor desde outubro. Isso alivia ligeiramente os custos dos insumos importados como fertilizantes e defensivos agrícolas, mas ao mesmo tempo reduz a competitividade das exportações, pressionando ainda mais a margem de lucro do produtor. E como se não bastasse o sufoco da Selic, o governo segue sem qualquer plano fiscal coerente. Projeções da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados, o CONOF, divulgadas em fevereiro, indicam que o Brasil pode fechar 2025 com um déficit primário de 63 bilhões de reais, equivalente a 0,5% do PIB, ou seja, o governo gasta mais do que arrecada. Joga a conta para o mercado pagar e depois tenta tapar o buraco, aumentando juros e dificultando ainda mais os investimentos produtivos. É um governo perdulário, gastador. O rombo fiscal assusta investidores, gera desconfiança e leva à velha receita de sempre: juros altos para tentar conter uma inflação que não é causada pelo setor produtivo, mas sim pelo descontrole das contas públicas. O agro, mais uma vez, paga a conta de uma política econômica míope e de curto prazo. Se o governo realmente quiser conter a inflação sem destruir a capacidade produtiva do país, precisa urgentemente rever essas estratégias. O setor agropecuário não pode ser refém de um sistema financeiro que encarece o crédito e penaliza a produção. O Brasil precisa de medidas concretas como linhas de financiamento com juros acessíveis, incentivos para a modernização do setor, né? Isso devia ser uma estratégia de governo, e principalmente disciplina fiscal, para evitar que a incompetência administrativa continue sufocando quem produz e mantém o país de pé. Situação que, para mim, não é novidade, né? Para mim não é novidade. O Lula sempre disse que não gosta do agronegócio, né? E o agro tem os motivos para não gostar do governo de esquerda, né? Tem seus motivos. É perseguido por esse governo, né? E ele não esconde isso de ninguém, né? Falam em entrevista, inclusive. E o ex-presidente, o presidente de honra do PL, o Jair Bolsonaro, ontem, nos atos, né, da Avenida Paulista, ele lascou um inglês lá, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro criticou em inglês a prisão de um vendedor de sorvete e de um pipoqueiro por decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal. Isso de fato aconteceu e é realmente vergonhoso para a Suprema Corte, né? A condenação desses dois. Popcorn and Ice Cream Sellers Sentenced for Coup Attempt in Brazil. Foi o que leu o Bolsonaro com seu inglês, né, nada fluente. Mas, né, a sua falta de fluência no idioma acabou rendendo uma infinidade de memes da esquerda nas redes sociais. E era o que ele queria, né? O Bolsonaro conseguiu exatamente o que ele queria, que a sua mensagem encontrasse eco e ganhasse o mundo. E o pessoal da esquerda, fazendo esse tipo de meme, acabou ajudando
o presidente Bolsonaro a divulgar, né? E a estratégia é genial, né? Os esquerdistas foram lá, buscaram a tradução, fizeram meme, mas estão divulgando o que disse o Jair Bolsonaro. E a renomada autora de novelas Glória Pérez anunciou na última sexta-feira, dia 4, o fim de seu contrato com a TV Globo após décadas de colaboração com a emissora. A decisão veio em meio a divergências criativas, especialmente em relação ao conteúdo de sua próxima trama, né? Segundo informações, Glória estava desenvolvendo uma novela para ocupar o horário nobre após a reapresentação de Vale Tudo. A sinopse havia sido aprovada e os primeiros capítulos já estavam prontos, mas a emissora considerou o tema central, o aborto, incompatível com as novas diretrizes, né, editoriais que pretende seguir a emissora em suas produções dramáticas. Em pronunciamento, a autora buscou esclarecer os motivos do desligamento, dizendo que esclareço para evitar mal entendidos. Meu último contrato foi para fazer novela que entraria depois de Vale Tudo. Sinopse aprovada, capítulos iniciais escritos e a direção considerou que o assunto aborto era inadequado para novas diretrizes que se pretende dar às novelas. E a emissora vive dias de terror, né? Baixa audiência, vai ser lançado um livro aí, né? Dossiê Globo, Os Segredos da Emissora. Eu recomendo que as pessoas leiam, né? Leiam esse livro, esse dossiê Globo aí, né? Que vai ser lançado. Depois eu vou trazer mais detalhes desse dossiê Globo. E falamos ali da Glória Pérez. Da Glória Pérez, ela é uma defensora da anistia e a Globo tem se indispôs com ela por isso também, né? E já que nós falamos de anistia, o requerimento de urgência para votação do projeto de lei 2.858 de 2022, que concede anistia aos manifestantes presos em razão dos atos de 8 de janeiro de 2023, já reúne 191 assinaturas de deputados federais e deve chegar aos 257 necessários. A proposta busca acelerar a análise do projeto e o levar diretamente ao plenário sem passar pelas comissões temáticas. Ao todo são necessários 257 votos, ou seja, faltam 66 aí, né? E deve conseguir sim, né? Essas 257 assinaturas. Hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro, presidente de honra do PL, deu uma entrevista ao Oeste Sem Filtro. Eu acompanhei um pouquinho dessa entrevista e o ex-presidente Jair Bolsonaro comemorou o sucesso do ato de ontem, né, pela anistia realizado na Avenida Paulista. Ele citou a presença de 8 governadores no ato, além de uma vice-governadora. Ele analisou isso como um termômetro do apoio à anistia pelo Brasil. Bolsonaro considera que a pauta da anistia ganha cada vez mais força dentro do Congresso Nacional. A anistia humanitária vem ganhando corpo entre políticos e governadores, parlamentares, e a população vai se conscientizando do que está acontecendo, segundo declarou o Bolsonaro à revista Oeste Sem Filtro hoje, né? Ele ainda revelou que muitos deputados alinhados ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva apoiam a anistia, mas foram orientados por seus partidos a não votar. Tem gente de alguns partidos que gostaria de votar com a oposição, mas não pode, né? Fica amarrado na orientação partidária, porque até mesmo a esquerda não concorda. Boa parte da esquerda não concorda com o que está acontecendo. Só os cérebros calcificados, né, que são a favor da anistia, são a favor daquelas pessoas ficarem presas e contra a anistia. O objetivo final, né, segundo Bolsonaro, do STF, da esquerda, é vê-lo preso. Ao citar os eventos do 8 de janeiro, Bolsonaro disse ser impensável uma tentativa de golpe sem tomada do poder. No dia seguinte, quem seria o presidente da República? A irmã Hilda? Perguntou ele. Quem estaria presidindo a Câmara? O pipoqueiro? Quem estaria presidindo o Senado? O sorveteiro? Quem estaria à frente do Supremo? A Débora dos Santos, né? O ex-presidente disse que é impossível haver tentativa armada de golpe de Estado se não houve nenhuma arma apreendida, nem arma branca, como uma tentativa violenta e armada de derrubar o Estado de Direito. Como pode ser, né? Ele também citou os crimes pelo qual foi denunciado. Também estou sendo acusado de depredação de patrimônio. Eu estava nos Estados Unidos, como depredei o patrimônio? Eles não conseguem me vincular ao que aconteceu em novembro e dezembro ao 8 de janeiro. Eu nem estava aqui. Continuando, né? Abre aspas por presidente de honra do PL. O plano deles só não foi perfeito porque eu não estava no Brasil.
Foi a avaliação de Bolsonaro. E continuou, né, dizendo que se estivesse aqui, com toda certeza, a Polícia Federal teria invadido a minha casa naquela noite de domingo ou na madrugada de segunda-feira e me arrancado daqui. Eu estaria preso até hoje. Não sei se estaria vivo, mas no mínimo preso até hoje, disse Bolsonaro. Ao comentar a denúncia de um suposto plano de assassinato do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin, do ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente classificou, por parte do Supremo, né? O ex-presidente o classificou como bastante infantil. Ele disse que são 2 páginas que não dizem o nome das pessoas nesse plano bastante infantil, avaliou o Bolsonaro, que considera que os generais supostamente envolvidos não foram ouvidos para que a narrativa se perpetuasse. Interessa continuar a narrativa de que queriam matar aquelas 3 pessoas, e com certeza o general vai ter uma explicação para isso, até pela infantilidade daquilo que está lá, né? Ele comparou o caso, a acusação contra seu ex-assessor Felipe Martins. Registros da imigração norte-americana dizem que o internacionalista foi aos Estados Unidos junto a Bolsonaro, embora evidências concretas provem que ele não saiu do Brasil. Fui tantas vezes depor na Polícia Federal, inclusive por importunação de baleia, né? Por que não me convocaram para depor se o Felipe Martins estava ou não no avião presidencial? Foi o que perguntou o presidente. Por que interessava para eles manter o Felipe Martins preso, né? Eles precisavam manter ele preso. A pessoa que dá o tom do inquérito é vítima, interroga, vai ser juiz, dá dica ao delator, ele é tudo. Foi mais uma crítica do Bolsonaro. E ele disse ainda que essa pessoa não vai querer mostrar a verdade, vai querer mostrar que ela está certa. E o objetivo é condenar. Se estão dando 17 anos para pessoas, o objetivo é dar 30 anos para mim, né? Foi o que disse Bolsonaro hoje no Oeste Sem Filtro, né? Da revista Oeste, do site da revista Oeste. Mas é isso mesmo, é isso aí mesmo. Eles querem prender Bolsonaro de qualquer forma. Vamos falar de esporte, vamos falar de futebol agora, né? Nós tivemos ontem a final do Campeonato Sul-Mato-Grossense, lá no estado de Saraivão, em Iviema. O Operário voltou a vencer o Iviema, já havia vencido em Campo Grande por 1-0, voltou a vencer por 1-0 e o Operário é o campeão sul-mato-grossense. Teve confusão, né? Teve uma confusão lá entre jogadores expulsos, né? Os últimos minutos da final do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi de pancadaria, né? Para terminar feio, o que já é feio, né? Campeonato Brasileiro, tivemos a segunda rodada sendo realizada nesse final de semana, sábado e domingo. No sábado, na Arena Corinthians, na Neoquímica Arena, o Corinthians fez 3-0 no Vasco da Gama com erros absurdos da arbitragem e do VAR, né? O Daronco deve ser suspenso, o VAR deve ser suspenso, enfim, né? Alguma coisa vai acontecer ali, porque os erros foram grandes demais, né? O Ceará ganhou do Grêmio por 2-0. O Botafogo venceu o Juventude por 2-0. O Fluminense venceu o Bragantino por 2-1. Atlético Mineiro já no domingo, né? Atlético Mineiro e São Paulo empataram em 0-0 no Mineirão. O Mirassol empatou com Fortaleza em 1-1. O Inter ganhou do Cruzeiro de novo, com a arbitragem se envolvendo em polêmica, né? Marcou um pênalti inexistente aí para o Internacional. E o Inter ganhou do Cruzeiro por 3-0, o árbitro também deve ser afastado. O Vitória foi derrotado pelo Flamengo por 2-1, o Sport foi derrotado pelo Palmeiras num pênalti inexistente também por Palmeiras no segundo gol, o gol que deu a vitória ao Palmeiras, né? E muita reclamação, justa reclamação do pessoal do Sport, porque realmente o lance do Palmeiras não foi pênalti. E o Santos empatou na Vila Belmiro, estava vencendo por 2-1, tomou um gol no final, acabou empatando com o Bahia em 2-2. Por enquanto, o Inter aparece com 4 pontos, dividindo aí com Corinthians, Ceará, Fortaleza, Botafogo e Flamengo, além do Palmeiras com 4 pontos. Aí vem da 8ª colocação para baixo com 3 pontos, o Juventude, o Fluminense, o Grêmio, o Vasco da Gama e o Cruzeiro. Aí com 2 pontos aparecem Bahia e São Paulo. Com 1 ponto, por enquanto, tem o Bragantino, o Santos, o Mirassol, o Sport, o Atlético Mineiro e em 20º o Vitória, que ainda não pontuou, perdeu as 2 partidas, né? O Vitória perdeu para o Juventude o primeiro jogo por 2-0 e ontem perdeu para o Flamengo por 2-1, é o time que está na lanterna do campeonato. E nós temos aqui
A terceira rodada começa no sábado com Bragantino e Botafogo, Juventude e Ceará, Palmeiras e Corinthians jogam na Arena Barueri. No sábado ainda no São Januário tem Vasco da Gama Esporte, no domingo Bahia e Mirassol, São Paulo e Cruzeiro no Morumbis, o Grêmio no seu estádio joga contra o Flamengo, o Fluminense no Maracanã enfrenta o Santos, no Castelão tem Fortaleza e Internacional, e encerrando tem Atlético Mineiro e Vitória na Arena Galo, na Arena MRV, né? O Atlético Mineiro joga contra o Vitória. E aqui por Ponta Porã, deixa eu ver o que nós temos aqui por Ponta Porã, tivemos rodada pela Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira, né? Vamos ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui que eu faço aqui, só um minutinho, para a gente passar os resultados desse final de semana. Resultados do final de semana, na Arena Master, nós tivemos o Tereré ganhando de 5-0 do SEC Cascudinho. O nosso lar ganhou do Sampaio por 7-0. E o Unido dos Ipês foi goleado pelo Sangapuitã 5.0 por 4-0. Né? No campo do Zé Balão, lá no campo da Noroeste, o Los Magos Seniors ganhou do Esporte Sócio Cuetê Master 1-0. O Marambaia perdeu para o Esporte Nortenho por 2-1. E o Esporte Braga venceu o Arsenal FC 50 por 3-1. E o ATA ganhou do Primavera Master por 4-0. Próxima rodada da Copa Internacional dos Veteranos da Fronteira 50 2025. Nós teremos deixa eu ver aqui. A próxima rodada lá no Master. Teremos 4 jogos no Master e 3 no campo da Noroeste, lá do Zé Balão. O primeiro jogo na Arena Master, Primavera Master e Los Magos Sêniores, Esporte Sócio Cuetê e Marambaia, Arsenal FC 50 e ATA, Esporte Nortenho e Esporte Braga. No campo do Zé Balão, o primeiro jogo vai ser Sangapuitã 5.0 contra a Seva, o SEC Cascudinho joga contra o Nosso Lar e o Sampaio enfrenta o Unido dos Ipês, folga na rodada aí o time do Tereré Esporte Clube. São essas as informações por hoje, nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno aqui no YouTube.